Amigos, bom dia. Tive um pequeno contratempo, peço desculpa a vocês aí pelo atraso. Mas vamos lá, sem demora, né? Porque hoje a aula é um pouco mais curta. A gente vai até às 11 horas. Muitos de vocês têm que pegar ônibus para casa, não é isso? Muito bem. Gente, vamos falar hoje a respeito das atribuições dos agentes de contratação envolvidos aqui com a abertura da licitação. Nós tivemos em novembro do ano passado o decreto 11.246, né, sendo lançado. É um decreto recentíssimo e é importante vocês conhecerem o teor desse decreto. Bom, quando a gente fala em decreto federal, o que nós temos? Um decreto editado pelo presidente da República para viger onde? Para viger juntamente aos servidores federais, né, tornando-se obrigatório para os servidores federais. Vocês, na maioria, são servidores municipais. E como é que é? O decreto federal, ele tem cogência, ele tem obrigatoriedade para quem está no nível municipal, no nível estadual? Então, pelo princípio federativo, os decretos federais, no que diz respeito a licitações e contratos, não tem cogência obrigatória para quem está no nível municipal. Vou repetir, os decretos federais não são cogentes, não são obrigatórios para quem está no nível estadual e municipal. Ele só vai ser, amigo, você coloca ali no Google assim, por favor, decreto 11.246 Planalto, tá? Aí abre o link ali, por favor. Então, esse decreto aqui, por que a gente vai estudar ele se ele não é cogente, se ele não é obrigatório para vocês? Porque a maioria dos municípios não regrou ainda essa matéria. E nós não podemos começar a trabalhar com a nova lei de licitações sem decretos regulamentares para traduzirem em minúcias, né, esses decretos, os termos da lei. Ok? Então, a gente faz isso de emprestar decretos há muito tempo, não é de hoje não. O âmbito municipal, né, ele, vamos dizer assim, né, não tem a capacitação técnica. Isso não é demérito para nenhum município, porque isso aqui realmente é muito exigente. Ele não tem a capacitação técnica para fazer o detalhamento rigoroso, expresso, de toda a lei de licitações. Então, quem dá essa coesão é justamente quem auxiliou a fazer a lei. Os especialistas que auxiliaram a fazer a lei são os mesmos que estão lá auxiliando a fazer os decretos. Então, a gente empresta os decretos federais e depois de emprestado o decreto federal, a gente usa eles no que couber. Por isso que a gente coloca lá no nosso edital, né? Esta licitação seguirá os decretos federais, e a gente coloca lá, né? 11.246, 10.947, no que couber. Ok? Tranquilo. Então, nós podemos usar tranquilamente o decreto federal. Inclusive, e aqui é uma coisa importante, tá? Aqui é uma coisa muito importante. Quando vocês lidam com recursos repassados pelo governo federal, por meio de convênio, por meio de transferências voluntárias para os municípios, vocês são obrigados a usar os decretos federais. Aí muda a figura. Aí ele deixa de ser facultativo para ser obrigatório. Por quê? Porque você está licitando um recurso federal. Quem dá a verba é que diz como a verba vai ser empregada. Beleza? Muito bem. Então, se for o caso de lidar com transferências, com recursos transferidos voluntariamente da União, a gente é obrigado a usar os decretos federais e instruções normativas federais também, tá? Isso é uma coisa importante de vocês anotarem, tá bom? Muito bem. Falando especificamente aqui dos agentes de contratação, nós tivemos uma mudança muito grande agora com a nova lei de licitações. Uma mudança, assim, considerável. Por quê? Porque até a Lei 8.666, nós tínhamos a incidência preferencial, escolha do legislador, de trabalharmos com comissões de licitação. Alguém aqui já fez ou faz parte de comissão de licitação? Levanta a mão para eu ver. Opa, bastante gente, né? Então, presidente e 2 membros. Como é que funciona uma comissão de licitação? Está abrindo a licitação, se depara com uma determinada situação a ser resolvida, o julgamento da proposta, o julgamento da habilitação, olha a situação colocada ali e deliberam, né? Então,
decidem. Vamos habilitar, vamos inabilitar, vamos classificar essa proposta, vamos desclassificar essa proposta. Então, acontece assim, né? Muito bem. Em havendo divergência entre os integrantes da comissão, o que prevalece? A palavra do presidente, a palavra do membro, a palavra da maioria, como é que acontece? O presidente decide, os outros acompanham? Quem acha que é o presidente que decide, os outros acompanham, levanta a mão. O presidente decide, os outros registram em ata. Se divergirem do presidente? Ou a maioria decide e o presidente registra em ata a sua derrota? Como é que é? Então, assim, gente, todo órgão comissionado, todo órgão que se forma em comissão, sempre as decisões do órgão comissionado vão decorrer da maioria. É possível que o presidente fique vencido numa decisão. A comissão é composta por 3. Tem o presidente e 2 membros. Ok? O presidente está indo num sentido, os outros 2 membros estão indo em outro sentido. O que prevalece? Os membros. Por quê? São maioria. O presidente é um membro qualificado, porque ele está no lugar de dirigir os trabalhos. Mas ele é um voto em 3. Ok? Então, se ele ficar isolado naquela posição dele, ele fica derrotado. E aí ele vai lá na ata e ele pode registrar o seu voto vencido. Nós chamamos de voto vencido. E diz as razões do porquê ele votou naquele sentido. Isso é para prevenir ele de ter responsabilidade caso alguma coisa dê errado na sequência lá com as decisões tomadas. Ok? Muito bem. Então, veja, esse formato de comissão era o escolhido como preferencial pela Lei 8.666. Aí, em 2002, nós tivemos o pregão, Lei 10.520 de 2002. Ok? Com o pregão, nós inauguramos uma nova forma de fazer licitação. Então, nós deixamos de ter a comissão para termos o pregoeiro e sua equipe de apoio. No pregão, como é que acontece? O pregoeiro decide. Ele precisa da concordância dos outros? E se os outros estiverem contrários às decisões dele, forem maioria no pregão, o que acontece? O pregoeiro sozinho. A responsabilidade é só do pregoeiro. Ele tem a responsabilidade isolada, solitária. Não divide responsabilidade com ninguém. Ok? Então, as decisões são, nós falamos em direito, que as decisões são monocráticas. Ok? Muito bem. Porque está decidindo sozinho. Isso aí deu uma certa celeridade. Às vezes, né, ficava aquela coisa da divergência da comissão. O licitante, que não nasceu ontem, não é bobo, né? Porque licitante, eles vão se profissionalizando na profissão de licitante. Pescava uma duvidazinha entre a comissão e usava aquilo de gancho para recorrer. Né? Então, adotou-se essa forma também se pensando na celeridade. Um só decidindo deixa a coisa fluir mais rapidamente. Ok? Então, pensou-se dessa forma e isso realmente significou uma celeridade para as licitações. Aí vem a nova lei de licitações, Lei 14.133. Vocês estão preparados, gente, para dia 1º de abril agora? Vocês esquecerem completamente a 8.666 e começar a trabalhar com a 14.133? Todo mundo animado, feliz, vamos lá, né? Esse é o espírito aí, né? Muitos estavam esperando que fosse acontecer o seguinte: não, tranquilo, né? Vai chegar ali perto, eles vão editar uma norma aqui, estendendo aí o prazo de prorrogação disso aqui, não precisa se preocupar não. Brasil, né, gente? O negócio é mais devagar, né? Mas não é isso que está acontecendo e não vai acontecer. Então, dia 1º de abril de 2023, daqui a alguns dias, né? Nós já estamos em março. Eu lembro, né, que eu vim fazendo a contagem regressiva. Eu comecei a dar curso da nova lei de licitações assim que ela foi lançada. Aí a gente falava, né, o pessoal, não, mas tem 2 anos ainda, né? Até chegar 1º de abril de 2023, né? E agora nós estamos dando aula aqui, já em março, faltando um mês, né, para a coisa acontecer, né? Então, algumas medidas vocês vão precisar tomar, assim, se já não tomaram, né? Primeira delas, amigos, nós estamos falando aqui de um tema, mas esse é um tema correlato, né? Não posso deixar de falar com vocês. Todos vocês já se integraram ao Portal Nacional de Contratações Públicas?
Olha, isso aí é urgente, urgentíssimo, viu, gente? Integração do município no Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. Por quê que é importante fazer essa integração do município no PNCP? Porque ele é o principal meio de divulgação das licitações a partir de 1º de abril de 2023. Tem que divulgar lá as suas licitações, tem que divulgar no portal da transparência do município, e tem que divulgar no Diário Oficial do município e em jornal diário de grande circulação. 4 veículos de publicação para se adequar à nova lei de licitações. Então, se vocês demorarem muito para pedir a inclusão do município de vocês no PNCP, o que vai acontecer? Fila, demora no cadastro, na aprovação, e vocês vão começar em 1º de abril descumprindo, né, regra expressa de que tem que publicar no PNCP. Tá bom? Então, só foi um parênteses aqui, né, falando da entrada em vigor da nova lei de licitações. Muito bem. Então, amigos, na nova lei de licitações, o legislador gostou da experiência do pregão e falou assim, pronto, vamos adotar a forma que eles encontraram lá no pregão, para fazer o pregão ser mais célere, para a gente agilizar a nossa nova licitação, né? A nova licitação brasileira, ela não é assim uma licitação que mudou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, não. Ela mudou estruturalmente, mudou profundamente. Nós, com essa nova lei, porque quando quer mudar assim, uma coisinha ou outra, o que o legislador faz? Ele vai lá na lei e muda um artigo, acresce um artigo. Então já tem o artigo lá 15. Quer mudar o artigo 15 e incluir mais coisa? Coloca 15A, 15B, né? O legislador tem esse recurso. Quando o legislador ele muda a lei, é porque tem assim um porquê, né? E essa mudança que a gente está passando agora, gente, é uma mudança estrutural da lei. Então nós estamos falando aqui, vamos começar a falar aqui do decreto 11.246, que é o decreto que fala do quê? Fala do pregoeiro, fala do agente de contratação, as atribuições do fiscal do contrato, as atribuições do gestor do contrato, né? Isso, na legislação antiga, não era tratada com detalhes, com minúcias, né? E a partir de agora a gente tem um tratamento mais detalhado, né? Então, assim, essa mudança estrutural, ela tem a ver, por exemplo, com os objetivos da licitação. Tem um artigo muito importante na nova lei de licitações que reflete, de forma mais resumida, o que está acontecendo com a nova lei de licitações. Anotem aí no caderninho de vocês para vocês lerem depois em casa. Artigo 11. Tem alguns artigos assim que são bem importantes na nova lei de licitações. Esse artigo, para mim, é um dos mais importantes. Esse artigo, o artigo 11 da lei de licitações, qual que é o número da lei de licitações? 14.133, né? Então, esse artigo 11 da lei 14.133, ele vem falar para nós quais são os objetivos da licitação. Quais são os objetivos da licitação? Quais são os objetivos da licitação? Então, são 4 incisos, né? Estão colocados ali. Aí ele traz o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 11 fala para nós que a alta administração dos órgãos públicos é responsável por fazer gestão por competências. Vou explicar rapidinho isso para vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O que é gestão por competência? A lei 8.666, ela tinha um outro modelo de gestão. Outro modelo de gestão. Era a gestão por resultado. Agora, com a nova lei de licitações, nós inauguramos um novo modelo de gestão, que é a gestão por competências. Espera aí, professor, qual que é a diferença entre gestão por resultado e gestão por competência? Então, vamos lá. Gestão por resultado e gestão por competência. A gestão por resultado, que é a forma de gestão da antiga lei de licitações, né, da 8.666, dizia que o esforço da administração pública era, com a sua licitação, era de ter bons resultados na licitação. Então, o objetivo era o resultado, ter bom resultado. Se tivesse bom resultado, estava tudo certo.
Mas assim, o legislador mudou o modelo. Mas por que será que mudou? Alguma coisa não estava dando certo. E aí ele adotou a gestão por competências. O que é a gestão por competência? Enquanto a gestão por resultado foca o resultado, a gestão por competência, ela foca o gestor. A competência individual do gestor, de todos aqueles envolvidos no mecanismo licitatório. Não só individualmente, mas também coletivamente, as equipes que trabalham com isso. Então, nesse novo modelo de gestão, o que o legislador está querendo? Está querendo que se capacite quem vai trabalhar com licitações. Está querendo que se dê a quem vai trabalhar com licitações competências, para que ele saiba o que fazer. Então, enquanto o modelo anterior, o cuidado era com o resultado, nesse modelo atual da nova lei, o cuidado é com cada um de vocês. Porque se vocês estiverem sabendo o que vocês vão ter que fazer, o resultado lá no final vai ser um resultado positivo para a administração. Então, essa é uma mudança, amigos, muito importante. Muito importante, porque a gente vê uma preocupação agora do legislador com isso que nós estamos tendo aqui hoje. Capacitação. Né? Aprimoramento das competências individuais e coletivas. Tá? Então, assim, para o novo legislador, entender o que é licitação e como se dá a licitação é fundamental para a gente ter um bom resultado. Vocês já ouviram falar naquele certificado ISO 9001, ISO 14001? Todo mundo já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar. Muito bem. Alguém já exigiu ISO em suas licitações? Como um requisito da licitação? É até uma discussão antiga, né, no direito administrativo, se a gente pode ou não pode exigir o ISO para manter uma empresa na licitação. Né? Então, o que é o ISO? Primeiro, deixa eu só responder. Não podemos colocar como critério de habilitação a certificação no ISO. Por quê? Porque a lei não prevê essa possibilidade. A disciplina de habilitação é muito rigorosa e tem que estar tudo previsto na lei para a gente poder exigir. Tá? ISO, o que é o ISO? ISO é uma certificação de uma entidade a respeito de um processo produtivo de alguma determinada empresa. Então vamos dizer, dá licença um pouquinho, só um pouquinho. O celular da minha amiga, como é seu nome? A Carla. O celular da Carla está aqui. O celular da Carla tem o certificado 14001, ISO, vamos dizer, tá? Isso significa não que esse celular aqui, o produto em si, seja excelente, seja ótimo, mas significa que o processo de produção desse celular obedeceu determinados requisitos que o credenciaram a ter aquela certificação. Então, o cuidado, quando a gente fala do ISO, não é em relação à qualidade final do produto, e sim do processo. Ok? Por quê? Porque se entende que, sendo um bom processo, naturalmente teremos um bom produto, teremos um bom serviço. Essa mentalidade é a mesma mentalidade que foi trazida para a lei de licitações. Nós, tendo um bom desenvolvimento, um bom processo, pessoas treinadas em fazer aquilo ali, nos dará a condição, nos dará uma segurança de que o resultado final será bom. Né? Então, amigos, capacitação. Eu estou falando isso para vocês, né, porque isso tem tudo a ver com o decreto 11.246, porque o decreto 11.246 é o decreto que fala das atribuições, das atividades a serem desenvolvidas pelos agentes de contratação, né, que são vocês aqui. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. O que diz o decreto 11.246? Primeiro, ele está regulamentando o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º. Tem outros dois artigos que são importantíssimos na nova lei de licitação. Anotem aí. Artigo 7º e artigo 8º. Artigo 7º e artigo 8º. O que diz esses dois artigos? Artigo 7º e artigo 8º. O artigo 7º, ele diz respeito ao pessoal que trabalha nos bastidores da licitação. É aquele pessoal que faz pesquisa de preços,
que faz a especificação da demanda, que faz o termo de referência, né? Eles fazem análise jurídica. Então, os advogados, tem advogados aqui presentes? Alguns, né? Fazem os pareceres a respeito dos editais, aprovando ou desaprovando, né? E agora, na nova lei de licitações, o advogado vai ter que trabalhar um pouquinho mais do que trabalhava antes, né? Porque a análise é uma análise mais ampla, né? Não é uma análise... antigamente eu lembro, né, que nós fazíamos análise de processo licitatório, nos limitando a falar a respeito dos aspectos essencialmente jurídicos do procedimento, né? Muito bem. Aí, por exemplo, naquela época, quando a gente tinha que fazer o parecer, a gente colocava, né, a minuta de edital está adequada, regular, isso lá na conclusão, né? Nos aspectos da legalidade, excetuados a especificação do objeto, porque diz respeito à área técnica, excetuado também as considerações a respeito do preço, porque também era de uma área técnica financeira, né, para fazer a apuração de preço. Aí, na nova lei de licitações, nós temos o artigo 23. Anotem aí, artigo 23. Esses artigos aqui, todos que eu estou falando para vocês, amigos, depois tenham o carinho, o cuidado de chegar em casa e dar uma olhada. Porque são os artigos, assim, mais destacados, mais importantes, né, nessas mudanças todas que nós tivemos. O que diz o artigo 23? Alguém lembra? O que diz o artigo 23 da nova lei de licitações? Fala da pesquisa de preços. Fala da pesquisa de preços. Então, nós sempre soubemos na Lei 8.666 que quando a gente fosse fazer licitação, a gente tinha que saber, né, se o preço final da licitação é ou não é preço de mercado, para a gente vir e adjudicar. Eu não posso adjudicar preço que é um preço fora de mercado. Correto? Muito bem. Então, era uma obrigação nossa desde a Lei 8.666. Mas a lei não dizia como é que a gente tem que fazer pesquisa de preço. Aí o legislador falou, bom, esse negócio está muito no oba-oba. Está todo mundo fazendo pesquisa de preço do jeito que acha que tem que fazer. Vou botar ordem na casa. E aí trouxe o artigo 23. E o artigo 23 fala, né? Então, a pesquisa de preços se dará de acordo com os seguintes parâmetros, utilizados de forma combinada ou não. E aí traz 5 parâmetros de pesquisa de preço. Então, meus amigos advogados, agora tem um aspecto de legalidade no preço. Se a pesquisa de preço não observar o artigo 23, tem irregularidade no processo. Tem que devolver o processo para o processo seguir o artigo 23. Isso, no processo, tem que ficar demonstrado que seguiu o artigo 23. Tá? E o artigo 23, coloquem do lado. Vocês anotaram o artigo 23, né? Coloca do lado ou puxa uma flechinha. Instrução normativa 65 de 2021. Instrução normativa 65 de 2021. O que faz a instrução normativa 65 de 2021? Ela detalha o passo da pesquisa de preço. Então, ela pega o artigo 23 e ela destrincha ele assim, bem detalhadamente, dando métodos matemáticos, inclusive, para apuração do preço, né? Estabelecendo uma prioridade entre os parâmetros trazidos pela lei para a gente pesquisar preço. Tá? Então, é uma instrução normativa que, da mesma forma que os decretos federais, né, não tem cogência, não tem obrigatoriedade para municípios, mas, na falta de um dispositivo normativo local, a gente vai lá buscar o regramento necessário para as nossas atividades. Tá? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, fiz um pequeno parênteses aqui, né? Para falar do artigo 23 e para falar do papel dos advogados, né? Porque advogado está incluído lá no artigo 7º. Nós estamos falando do artigo 7º da nova lei de licitações, né? Para chegarmos no 8º. Então, o artigo 7º ele fala de todo esse pessoal que está nos bastidores. Então, se tem gente no bastidor, tem gente na linha de frente. Quem é que está na linha de frente? O agente de contratação. O que faz o agente de contratação?
é quem está ali, ó, representando a administração junto ao licitante, no momento da abertura do processo licitatório, no momento de responder uma impugnação, no momento de responder um recurso. É ele é a personificação, a cara da administração no processo licitatório. Então, tem o artigo 7º, que é pessoal de bastidor, eu estive falando agora, e o artigo 8º, que é o pessoal linha de frente, os agentes de contratação. A lei trata do artigo 7º, né, do pessoal dos bastidores, dizendo o seguinte: estes devem ser preferencialmente servidores dos quadros efetivos da administração. Preferencialmente servidores efetivos. Não está falando obrigatoriamente, está falando preferencialmente. Tá? Muito bem. Qual que é a diferença deste termo preferencialmente para o termo obrigatoriamente, quando nós temos isso na lei? O preferencialmente é isso, é nós darmos uma preferência. Se nós não pudermos atender à preferência legal, nós temos que fazer uma justificativa para agir de outra forma. Então, nós temos que motivar o ato que não seguiu pela preferência legal. Então, se eu tenho lá um comissionado tendo que trabalhar nessa linha de retaguarda, né, nos bastidores ali, eu tenho que fazer justificativa na designação dele. Eu designo fulano, mesmo não pertencendo aos quadros permanentes da administração, em razão de exiguidade de servidores. Quem aqui é de Câmara Municipal? Levanta a mão, por favor. Quando eu falo em exiguidade de servidores, vocês sabem bem o que eu estou dizendo, né? Exiguidade é ter pouco servidor, né, gente? Traduzindo. Então, tem câmaras, né, que trabalham lá com 5 servidores, 4 servidores, né? Às vezes um, inclusive, é um copeira, né? O outro é motorista, o outro é agente de serviços gerais, né? Às vezes não tem nem assim o nível médio lá no concurso dele presente para desempenho das suas atribuições. E tem que se virar, né, para fazer as coisas acontecerem, né? Então, amigos, eu sei que é uma realidade que não é muito fácil para muitos de vocês, né? Então, o artigo 7º, né, ele está estabelecendo uma preferência pelo servidor efetivo. Já o artigo 8º, falando do agente de contratação, está estabelecendo uma obrigatoriedade daquele servidor indicado como agente de contratação de ser servidor efetivo. Então, o agente de contratação não pode ser servidor comissionado. Tem que ser servidor efetivo. Então, você que está aqui hoje, que é servidor comissionado, que sempre foi presidente de comissão de licitação, sempre vai ter que passar a função. Não vai ter jeito. Aí tem um detalhe. Artigo 176 da nova lei de licitações. Quem são os municípios aqui de até 20 mil habitantes? Tem uma turma boa aí. Então, até 20 mil habitantes, aí vocês que são desses municípios de até 20 mil habitantes, anotem o artigo 176, que é um artigo importante também. Artigo 176. O que diz o artigo 176? Os municípios de até 20 mil habitantes terão até 6 anos para se adequarem ao quê? Ao artigo 7º e ao artigo 8º, que é esta obrigatoriedade, né, do agente de contratação ser servidor efetivo, né? E ainda tem outras 2 situações. A utilização da licitação eletrônica, prevista lá no artigo 17, parágrafo 2º, e as publicações também eletrônicas no PNCP. Tá? Digo para vocês o seguinte: municípios aqui do estado do Paraná, todos os municípios aqui têm eletricidade 24 horas por dia e tem internet 24 horas por dia, chegando internet em todos os lugares. Todas as prefeituras têm internet, isso porque todos têm portal da transparência, isso é um dado que a gente consegue checar, né, lá no TCE. Então, assim, não tem motivo aqui no Paraná para, nestes incisos do artigo 176, que dão um maior prazo para a realização de licitação eletrônica e de divulgação eletrônica, não tem razão para a gente não fazer isso. Ok? Então, tem que observar a licitação eletrônica. Só temos esta situação, né, do ajuste
do quadro de servidores para a gente se amoldar ao cumprimento do artigo 7º e do artigo 8º. Talvez, né, nesses 6 anos, daqui para lá, vocês tenham que fazer, né, uma transformação dos cargos públicos. Quando? Quando o cargo público vagar. Então, aquela copeira que está para se aposentar, quando ela aposentar, não faça mais concurso de copeira. Transforme aquele cargo para um agente técnico, um técnico administrativo, um agente administrativo, um técnico legislativo, a denominação que você quiser, mas transforme aquele cargo. Porque nós, desde 67, né, nós temos um movimento de reforma administrativa no Brasil para nós conseguirmos utilizar os cargos públicos para os objetivos finalísticos do órgão público. Essas atividades, que são atividades de suporte, atividades secundárias, fazer café, limpeza, atender telefone, dirigir, motorista, né? Isso a gente pode terceirizar, gente. Não precisa ter um cargo público para isso. Por que é necessário ter o cargo público? Para dar autonomia e independência para o servidor, que precisa fazer de acordo com a lei, para ele não ficar se rendendo às vontades do gestor. Às vezes, inclusive, vontades que são vontades ilegais, né? Então, o cargo, e também para especializar na função aquele determinado servidor, né? Ele ficar ali, ele ter a estabilidade do cargo, né? Então, sem demérito nenhum dessas profissões, porque são todas importantes. Só estou dizendo que nós não precisamos ter cargo público para essas atividades. A gente pode terceirizar essas atividades sem prejuízo para o serviço público, né? Então, esses 6 anos é para que os municípios de até 20 mil habitantes se amoldem ao cumprimento da lei no que diz respeito ao 7º e ao 8º. Ok? Um amigo aqui levantou a mão? 1º de abril de 2023. 1º de abril de 2023. E essa lei está aí, ó, 2 anos já que a gente está sabendo dela, né? Então, não tem muito para onde correr, né? Vai ter que fazer o possível para se adequar até agora, né? Daqui 30 dias. Ia falar 31, mas já não é mais 31, né? Nós já estamos no dia... Nem é, 30, é 28 dias, né? Já estamos no dia 3, né? 28 dias, né? Para a gente se adequar. Então, eu falei que os advogados, né, acresceu um pouquinho aí a responsabilidade dos advogados, porque tem aspectos agora que não eram aspectos de legalidade na legislação anterior e que, a partir de agora, são aspectos de legalidade da nova lei de licitações, né? A pesquisa de preço vai ter que entrar lá. Espera aí, essa pesquisa de preço aqui seguiu o artigo 23? Opa, não seguiu, então volta lá. Outra coisa, as manifestações dos meus amigos advogados devem ser manifestações claras, sucintas, em linguagem que o advogado se faça entender. Não adianta vir com brocardo jurídico em latim, né? Porque isso só serve para tese ou para instâncias superiores aí, né? Nem no 1º grau faz muito bem ficar citando muito brocardo em latim, né? Dormientibus non succurit ius, né? Da mirritabo da botibius. Então, aí fica assim, falando em latim no processo para mostrar erudição. Não tem necessidade, gente. Nós estamos falando ali no parecer, é para nós aqui, ó, né? Mas é tudo simprão. Nós gostamos de uma linguagem simples também. Nós precisamos entender o que está sendo dito, né? O parecer jurídico não é para mostrar erudição. O parecer jurídico é para resolver um problema prático. Esse edital aqui, está aprovado ou não está aprovado? Ah, não está aprovado porque faltou isso, isso e aquilo. A gente fala isso de forma simples, fácil compreensão. Ah, esse edital aqui está aprovado, está tudo, legalidade aqui está observada, né? Aí, agora também tem a previsão aqui, né? Já se fazia assim antigamente. O advogado já tinha que orientar o pregoeiro, o presidente, na hora de responder recurso. Agora a lei traz isso expressamente, né? Que nessas situações, né, é necessário que o advogado, quando for acionado, ele dê assistência, ele dê orientação para subsidiar as ações do agente de contratação, né? E aí, nessa hora, também tem que facilitar a vida do pregoeiro. Faltou um documento de habilitação, dá para baixar na internet. Baixou na internet, juntou no processo. Teve recurso da outra parte. Pode ou não pode fazer isso?
Não adianta fazer 30 laudas de página lá no parecer jurídico e tal, e no final colocar ainda salvo o melhor juízo. Né? Como assim? Se isentar. Se não for o melhor juízo, tudo bem, na minha opinião. Né? Não, tem que dar uma orientação clara. Aqui está certo, porque tem jurisprudência autorizando fazer dessa forma, jurisprudência tal, o livro tal, do professor Marçal Justem Filho, fala que assim é a melhor forma de fazer. Traz lá uma doutrina curta, traz ali jurisprudência, para quê? Para dar respaldo, para o pregoeiro poder agir, para o agente de contratação poder fazer o que precisa fazer. Então, é o seguinte, né? Tem dois tipos de parecer, né? O parecer meramente opinativo e o parecer vinculativo. Não é assim? Parecer opinativo e parecer vinculativo. O parecer, para mim, em licitação, na nova lei de licitações, ele é vinculativo, porque se o parecer for em sentido contrário e a autoridade descumprir o parecer, ela chama integralmente para ele a responsabilidade, né? Parecer opinativo, por exemplo, nós estamos diante de uma situação, nós podemos adotar para aquela situação duas modalidades de licitação, tanto uma quanto a outra vai dar conta de fazer aquilo ali. Posso adotar uma concorrência, posso adotar um pregão. Aí pode ser opinativo, porque daí é questão de gosto. Só tem que ver se cabe o pregão, né? Se é bem o serviço comum, né? Ou se a concorrência, mas daí fica na discricionariedade administrativa. Agora, esse caso que eu acabei de trazer aqui, faltou um documento, imprimiu, juntou porque estava disponível na internet. Né? Aqui não é opinativo, aqui é vinculativo. Está certo, porque todas as instâncias superiores estão dizendo que pode fazer isso. Como é que a autoridade vai contrariar esse parecer? Né? Vai chamar a responsabilidade para ele. Né? E aí tinha uma coisa, né? Que era Sim. Estamos aqui conversando, diga lá. Aqui é jurisprudência. A jurisprudência também diverge. Sim. Né? Então, o parecer, no meu modo de ver, é opinativo. Desde que esteja embasado Eu estou entendendo que é assim. Agora, o outro pode entender que é de maneira diferente. Entendeu, Leandro? Eu estou entendendo, mas, por exemplo, nesse caso em específico. Não tem hoje jurisprudência que responde essa posição. Tá? Então, assim, é pacífica a jurisprudência. Aí, assim, difícil explicar isso juridicamente, né? Defender uma posição dessa, em que não tem doutrina que respalde, não tem jurisprudência que respalde. Né? Então, aí, no meu entendimento, não tem para onde correr, tem que ser daquela forma. Porque senão vai ser reformada em todas as instâncias, aquela decisão administrativa. Oi? É uma questão prática de lei. Inclusive, a lei hoje fala, né, que os atos que podem ser saneados, devem ser saneados por quem está abrindo a licitação, pelo agente de contratação e sua equipe de apoio. Né? Artigo que nós não tínhamos também na legislação anterior. Então, trouxe uma outra camada, né, de atenção para nós. É que existem situações, não essa, né, logicamente, mas existem situações em que a divergência na própria doutrina. Isso. Aí nós podemos... Isso, exatamente. Inclusive tem um livro, viu, para os meus amigos advogados, do professor Joel de Menezes Niebur, né, Licitação e Contrato Administrativo, da editora Fórum. Ele, ao final, falando de licitações, comentando toda a lei, né, e ao final de cada capítulo, ele traz jurisprudência. E jurisprudência de um lado e do outro, quando cabe essa divergência, quando realmente a situação ela não é pacificada. Né? Então, é um livro muito útil para quem dá parecer. Joel de Menezes Niebur, o nome do autor, Joel de Menezes Niebur. Tem um H entre o U e o R, um nome meio diferente. O nome do livro dele é Licitação e Contrato Administrativo, editora Fórum. Tá? Diga lá, meu amigo. O parecer hoje nativo, né? Aí eu pregoeiro, estou com a situação lá e eu peço o parecer dele. Ele vai dar opinião. Na minha opinião é ilegal. Eu, como pregoeiro, segue o parecer. Segue o parecer. Segue o parecer. Por quê? Porque é uma matéria eminentemente técnica, jurídica, né? A não ser que você também seja formado em direito, aí você pode ali fazer suas considerações e divergir do parecer. Mas se não, vai na linha do que foi dito no parecer. Aí veja só, o pregoeiro, aí nós vamos falar de responsabilidade do pregoeiro, né? O pregoeiro ele responde sozinho, né? Mas tem uma exceção colocada na lei, salvo quando ele se basear em parecer, né, manifestação técnica da sua equipe de apoio e decidir conforme ela.
Então, nesse caso, aí a responsabilidade não é solitária do pregoeiro, né? Ele vai compartilhar a responsabilidade com quem o levou a tomar aquela decisão. Mesmo que seja opinativo. Se for opinativo, o parecer em licitação nem sempre é vinculativo, né? Ele pode ser, tanto que eu falei aqui, né? Nós temos possibilidade de ter o opinativo e o vinculativo, ok? Então, por exemplo, parecer que lá ao final nós não temos o parecer na licitação previsto na lei antes da homologação, mas todo presidente de Câmara e todo prefeito, antes de homologar, ele quer um parecer jurídico para ele se sentir seguro e poder fazer a homologação. É ou não é assim? Eu, se fosse prefeito, ia querer, né? Por quê? Porque a homologação, o que ela faz com o processo licitatório? Ela é o ponto final do processo licitatório. É por onde a gente diz, aqui está tudo regular, está presente a conveniência, a oportunidade, a partir daqui nós vamos assinar contrato, né? Então, é o momento de verificar amplamente a legalidade do processo, para poder homologar. Não é assim? Então, esse parecer colocado ali, eu, do meu entendimento, ele é vinculativo. Está falando da legalidade do processo. Para autorizar ou não autorizar não, né? Mas assim, subsidiar, é quase como uma autorização, o prefeito a assinar aquilo ali. Se o prefeito lê lá o parecer, negando a legalidade do procedimento, dizendo que teve falha grave, que ele precisa voltar para refazer tal etapa, ou que ele anula na sua integralidade. E o prefeito fala, daqui, vou matar no peito, vou homologar. O que ele está fazendo? Sozinho. Ele tinha que se vincular àquele resultado. Não se vinculou, ele assume para ele sozinho o risco, né? Aí essa questão chegou no STF, né? A responsabilidade do advogado pelo parecer dado. Ele responde pelo parecer dado? Ou, por ser opinativo, ele não responde pelas consequências do parecer dado? Então, o Tribunal de Contas da União começou a convocar alguns advogados para responderem processo no polo passivo. E aí, mandado de segurança dos advogados dizendo, não, peraí, dei parecer opinativo aqui. Como é que eu estou sendo chamado agora para responder por isso aqui? Só opinei. Quem tomou a decisão foi a autoridade lá competente, né? Aí o que aconteceu? Foi subindo, chegou na STF. A STF tem um voto muito interessante da ministra Carmen Lúcia a esse respeito, citando inclusive a doutrina do professor Marcel Justem Filho, dizendo que o advogado não é um inimputável e que ele tem o dever de exercer ali, né, a sua atividade técnica, dando os caminhos possíveis, né, mas que o erro grosseiro não se justifica e traz, sim, responsabilização para quem deu o parecer, né? Então, para nós, que somos da área do direito, o que importa? Sabermos que nós temos responsabilidade, que nós vamos responder em caso de darmos uma orientação, que seja uma orientação que não encontre respaldo jurisprudencial e doutrinário. Por isso que a gente precisa estar antenado, ligado, estudando, para a gente saber o que a gente faz quando a gente está dando os pareceres. Beleza, amigos? Muito bem. Então, vamos falar agora aqui das atribuições, né, do agente de contratação. Sobe um pouquinho, por favor, ali. Mais um pouquinho. Tá bom. Opa, volta. Isso, aqui, tá ótimo. Muito bem. Então, este decreto regulamenta o parágrafo 3º do artigo 8º, né, para dispor sobre as regras de atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, falar do funcionamento da comissão de contratação, a atuação dos gestores e fiscais de contrato. Professor, com a nova opção aí da nova lei de licitações pelo agente de contratação, acabou a comissão de contratação? O que vocês acham? A partir da nova lei de licitações, acabou a comissão de contratação? Comissão de licitação, comissão permanente de licitação, acabou? Então vejam, comissão permanente de licitação acabou. Existe agora a comissão de contratação, né? Está aqui. Comissão de contratação. Muito bem. A lei adota claramente a opção pelo agente de contratação e equipe de apoio. A comissão de contratação, ela é usada excepcionalmente. Quando?
para a contratação de bens e serviços especiais. Então, nós estamos diante de uma mudança sensível, porque onde nós tínhamos a atuação prioritária da Comissão Permanente de Licitação, lá na Lei 8.666, na Lei 14.133, nós vamos ter a atuação prioritária do agente de contratação e sua equipe de apoio. Entenderam, gente, essa mudança? Mudança importante. Mudança importante. Então, agora nós temos que fazer o quê? Fortalecer os agentes de contratação e equipe de apoio, para eles saberem o que vão fazer. Então, a forma comissionada, essa cede lugar para o agente de contratação e equipe de apoio. Diga lá, minha amiga. O agente de contratação, então, ele vai substituir o presidente da comissão e o pregoeiro? Ou vai ter ainda existir o pregoeiro? Então, veja, o que a lei diz? A lei fala assim, que o agente de contratação, quando estiver abrindo pregão, ele é chamado pregoeiro. Então, o agente de contratação, o pregoeiro é um agente de contratação. Que abre o pregão. Também uma comissão de licitação tradicional, por exemplo, também é um agente de contratação. Então, não. Aí veja só. Tem agente de contratação e equipe de apoio, ok? E tem a comissão de contratação. A comissão de contratação, ela continua com o presidente e 2 membros. Tá? Comissão de contratação continua com seu presidente e 2 membros. A comissão de contratação só muda o nome. CPL não existe mais, chama comissão de contratação. Tá? Muito bem. Então, olha só. A grande maioria das nossas licitações, estou falando assim, no aspecto prático da coisa, a grande maioria das nossas licitações vai ser aberta com o emprego do agente de contratação e sua equipe de apoio. Excepcionalmente, nós vamos ter a participação da comissão de contratação. Tá? Quando? Quando a gente for contratar bens e serviços especiais. Comissão, tem uma equipe de apoio e tem um agente de contratação. Isso. Quando a gente for fazer a designação na prática, né? O prefeito tem que designar o pessoal que vai trabalhar com licitação a partir da nova lei de licitações. O que a gente faz? A gente vai lá. Agente de contratação, designa os seguintes servidores como agentes de contratação. Pode designar mais de um. No tribunal, nós temos, por exemplo, só para abrir pregão, 8 pregoeiros designados. Cada licitação nova, um é atribuído para abrir aquela licitação. Né? Então, não tem problema, faz a designação dos agentes de contratação. Designação das equipes de apoio, né, dos integrantes da equipe de apoio. Designa os integrantes da equipe de apoio. Aí, para cada licitação, você pega lá, né, 1, 2, 1. A equipe de apoio, ela não tem número mínimo para funcionamento. Pode ser uma pessoa só, pode ser 3, pode ser 2. Pode até não ter equipe de apoio trabalhando, se naquele dia lá ficou doente. Vai deixar de abrir a licitação porque não tem equipe de apoio? Né? E se o agente de contratação tiver condições de abrir sozinho, uma licitação eletrônica, por exemplo, que ele está ali, né? Licitação eletrônica é uma beleza, né? Porque você fica ali quase que um joguinho de computador, né? Dá para deixar aquele bate-papo que você tem com os licitantes já prontos no arquivo de Word, né? Bom dia, amigos, sejam bem-vindos à licitação do órgão, né? É hora de vocês darem os seus lances, né? Você vai copiando e colando no chat ali, né? Olha, gente, vai acabar aqui o tempo normal, vamos entrar no tempo randômico, né? Apressem os seus lances, né? Então dá para deixar tudo pronto ali, você vai copiando e colando, né? Então, isso, vamos melhorar suas propostas, né? O intervalo entre os lances está sendo muito baixo, né? Então você deixa tudo pronto ali no chat, só vai copiando e colando, né? Então é simples, né? Abrir licitação eletrônica é uma coisa simples. Alguém aqui ainda não participou de licitação eletrônica lá no órgão? Alguns, né? Alguns ficaram com vergonha de levantar a mão, a gente entende também, né? Diga lá, amigo. De contratação, na hora do pregão, ele vira pregoeiro. Então, vai ter que ter 2 designações diferentes, 2 portarias designando para agente de contratação e designando para pregoeiro? Não. Ou você vai fazer agente barra pregoeiro, uma coisa assim? Agente de contratação. Se ele estiver abrindo licitação, ele é pregoeiro. Tá? Então, não tem essa necessidade, viu? De dar na designação você fazer essa diferenciação. Porque o pregoeiro é um agente de contratação que está abrindo pregão. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Olha só. Aquilo que eu falei para vocês, né?
os órgãos e as entidades da administração pública estadual, distrital e municipal que utilizem recursos da União, oriundos de transferências voluntárias, poderão observar as disposições desse decreto. Aqui tem uma palavrinha que inaugurou uma novidade. Até então, quando os decretos falavam de recursos provenientes da esfera da União, repassados voluntariamente, sempre os decretos vinham com um deverão. Tá? Aqui está poderão. Por quê? Porque aqui diz respeito à atribuição na prática dos agentes, né? O que o cara tem que fazer? O que o fiscal faz? Então, você poderá, se você tiver regrado localmente de forma diferente daquilo que está ali. Se você não tiver regra própria, específica, aqui você deverá seguir essa regra. Tá? Muito bem. Artigo 3º. O agente de contratação e o respectivo substituto serão designados pela autoridade competente em caráter permanente ou especial. Então, nós agora podemos, assim como já podíamos fazer, né, no pregão, a designação de agentes de forma permanente. Não precisa ficar fazendo aquela renovação anual. Tá? Pode designar o agente de contratação e ele fica designado até ser suspensa aquela designação por um ato subsequente, um ato posterior. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação. Então, mesmo que se abra licitação para bens ou serviços especiais, substituir o agente de contratação por uma comissão é uma possibilidade, não é um dever, não é uma obrigatoriedade. Então, mesmo para bens e serviços especiais, a gente pode colocar agente de contratação e equipe de apoio para abrir aquela licitação. Se for usar a comissão de contratação, ela deve ser formada, no mínimo, por 3 membros. Tá? Designados aqui, lembrando lá do artigo 7º. Tá? Inclusive, o artigo 7º e o artigo 8º, ele tem alguns requisitos que a gente vai poder ver aqui, que são repetidos no decreto. Tá? Muito bem. A autoridade competente poderá designar em ato motivado mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre a forma de coordenação e de distribuição dos trabalhos entre eles. Aquilo que eu falei, se o órgão tem uma demanda muito grande de licitação, um agente só não vai dar conta, o que ele faz? Designa diversos. Né? Lá no tribunal a gente abre licitação ali, olha, é para todo o estado do Paraná, para todo o judiciário, né? Eu fui pregoeiro lá durante 8 anos. Tribunal de Justiça, né? Eu nem me apresentei direito quando eu cheguei, porque cheguei meio corrido, né? Então eu sou o Cleison Andrade, muito prazer, né? Sou chefe de gabinete do desembargador Rogério Ribas, trabalho no tribunal desde 2004. Antes de trabalhar no tribunal, eu era oficial do Exército, já trabalhava com licitações lá no Exército, e no tribunal pude desempenhar algumas atividades administrativas. Eu fui chefe do setor de licitações, eu fui chefe da divisão de compras, do patrimônio, fui pregoeiro durante 8 anos, né? E lido com licitação desde 97, né? E aí, falando isso, eu vou entregando a idade, né? Diga lá, amigão. Nós tivemos aí o professor, e aí a questão, teve um debate a respeito do agente de contratação. Do agente de contratação. Ele colocou de uma forma assim, eu vi assim, muito pesada para quem vai trabalhar. Criticando ele, nem querendo desfalar o que ele falou. Eu vou dizer o que traz o decreto, tá bom? Então vamos lá. Só um pouquinho. Por favor, deixa o artigo 4º bem em cima ali. Isso, equipe de apoio. A equipe de apoio e os seus respectivos substitutos serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou por quem as normas de organização indicarem, para auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação, observados os requisitos estabelecidos no artigo 10. Então, nós temos equipe de apoio, que inclusive, equipe de apoio pode servir à comissão de contratação. Então, nós podemos ter uma comissão de contratação e uma equipe de apoio para auxiliar a comissão de contratação. Por quê? Porque a equipe de apoio, nós temos os técnicos, os experts. Por exemplo, lá no tribunal, quando a gente abre licitação de terceirização, que são licitações assim, toda licitação de terceirização, pessoal, a proposta da licitação de terceirização, ela tem que ser uma proposta aberta, detalhada, com todos os custos da proposta. Uniforme, EPI, os tributos que são recolhidos, o treinamento que é ministrado, 13º, isso tem que estar tudo lá, ó,
na planilhazinha do terceirizado, tá? Para você saber se aquele preço ali é um preço exequível, aquilo pode ser executado. Porque se você faz uma licitação para terceirização com preço fechado, sem discriminar ele, pode ser que você esteja contratando algo inexequível que vai te dar uma dor de cabeça gigantesca logo um pouco ali na frente, né? Aí, o que a gente fazia no tribunal? Quando a gente licitava serviço terceirizado, a equipe de apoio, ela era integrada por um contador. Nós temos contador aqui? Algum contador? Aí, ó, minha amiga é contadora. Os contadores são técnicos. Então, assim, eu não sabia lá na hora, eu pregoeiro, na hora de fazer a análise da proposta dele, eu não sabia se aquele regime lá de recolhimento lá dos tributos estava ou não estava correto. Eu precisava do contador para dizer, não, aqui está certo, a contribuição social sobre o lucro líquido, em tal percentual, né? Então, a equipe de apoio, ela pode ser integrada, composta por técnicos que nos deem subsídio, elementos de decisão, para a gente poder tomar as nossas decisões, tá? Muito bem. Então, o que faz a equipe de apoio? Auxilia o agente de contratação ou a comissão. Como que é esse auxílio? Auxílio, isso que eu acabei de falar, é um auxílio, dar um parecer técnico. Redigir uma ata é um auxílio. Grampear, se for licitação presencial, né, que agora cada vez vai ser menos utilizada. Grampear a folha, numerar, rubricar, né, recolher as propostas dos licitantes, trazer um cafezinho para a sala de licitação. Hã? Tipo estagiário? Depende, né? Depende muito da situação. Né? Depende muito da situação. Mas é auxiliar o agente de contratação. Então, aqui nós temos uma hierarquia entre agente de contratação e equipe de apoio. O agente de contratação, ele é o superior hierárquico no momento da abertura da licitação, né? Ele pode, então, dar ordens, vamos dizer assim, né? Não é para se abusar do poder, não, viu, meus amigos agentes de contratação aí. Ah, agora eu sou agente de contratação, você é minha equipe de apoio? Amarra meu sapato aqui, né? Não é para fazer isso, tá? Então, amigos, a equipe de apoio poderá ser composta por terceiros contratados. Se a gente precisar abrir uma licitação e a gente não tem a expertise técnica presente no órgão público, a gente pode contratar uma equipe de apoio terceirizada, profissionais técnicos que nos deem respaldo para a abertura daquela determinada licitação. Ok? Então, vamos falar aqui da comissão de contratação. Os membros da comissão de contratação e os respectivos substitutos serão designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou por quem as normas determinarem. A comissão será formada por agentes públicos indicados pela administração em caráter permanente ou especial. Permanente é para abrir as licitações que vierem, especial é para abrir uma determinada licitação, né? Com a função de receber, examinar, julgar os documentos relativos às licitações e procedimentos auxiliares. A comissão é formada por, no mínimo, 3 e é presidida por um deles. Tá? Aí nós temos o diálogo competitivo, teremos um decreto falando do diálogo competitivo, que é a nova modalidade da nova lei de licitações, né? Ficamos com 5 modalidades da nova lei de licitações. Convite já era, tomada de preço já era, né? Ficamos com o pregão, com a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Tá? Diálogo competitivo é para aquelas situações em que a administração não tem a solução pronta para um problema com o qual se depare. E aí tem que buscar conversar com diversos licitantes para, por meio daquele diálogo, surgir uma solução. Encontrada a solução, vai se fazer um edital com base naquela solução para daí abrir a participação de eventuais interessados. Tá? Não está ainda detalhadamente regrada, depende de um decreto para fazer esse regramento. E eu vejo que municípios pequenos não vão utilizar o diálogo competitivo. Vai ser, assim, matéria muito técnica, reservada assim, a órgãos que também sejam muito técnicos. Então, nas contratações que envolvam bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos daquela licitação. Da mesma forma que eu falei que a equipe de apoio pode ser terceirizada, né? Pode ser contratada a gente para integrá-la, né? Aqui da mesma forma. Sobe um pouquinho, amigo.
Mais um pouquinho, vamos lá. Depois eu falo alguma coisa se der aqui de fiscal e gestor de contrato. Pode subir. Eu quero falar aqui. Tá bom. Requisitos para a designação. Vamos lá. Então, o agente público designado para o cumprimento de disposto neste decreto deverá preencher os seguintes requisitos. Preferencialmente servidor efetivo ou empregado público. Isso se for pessoal da linha de retaguarda. Se for agente de contratação, é obrigatório ser servidor efetivo. Né? Ter atribuições relacionadas a licitações. O cargo dele precisa ter atribuição que se relacione com licitação. Tá? Ou ele deve possuir formação compatível. Fez um curso de gestão pública, por exemplo, é bacharel em direito, né? Ou ainda que tenha qualificação atestada por certificação profissional. Isso que vocês estão fazendo aqui. Né? Uma certificação de que vocês participaram de cursos que os credenciou a atuar como integrante, né, desse sistema licitatório. Gente, não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração até o 3º grau. Né? Carla, primo é parente de que grau? 2º. Então, vamos ver aqui rapidamente, porque essa continha vocês têm que fazer, tá bom? Olha só, vocês estão em municípios pequenos, quase todo mundo é parente, né? Quase todo mundo no comércio tem um parente na prefeitura, não é assim? Ou na Câmara, né? Então, vamos prestar atenção aqui para vocês saberem como é que calcula o grau de parentesco. Beleza? Muito bem. Eu, Cleison, estou aqui me considerando, né, o agente de contratação para saber se eu posso negociar lá com a minha parentaiada lá no meu município. Eu, então, estou no grau 0, ok? Grau 1. Aí nós temos o grau 1, ascendente e descendente. Ascendente é meu pai e minha mãe, grau 1. Meu parente de 1º grau, meu pai e minha mãe. Descendente, meus filhos. Né? Eu tenho 4 filhos. Então, meus parentes de 1º grau na linha descendente. Aí a gente continua subindo, né? O meu avô, 2º grau, porque é o pai do meu pai, né? A minha bisavó, o meu bisavô, 3º grau. Meu tataravô, 4º grau. Então, tataravô, vocês podem contratar, sem problema. Tataranetos, da mesma forma. Tá bom? Muito bem. Essa é a linha reta. Vamos agora para a linha colateral, ok? Vamos pensar aqui. O meu irmão é meu parente de que grau? Olha só que interessante. O seu irmão veio de você? Você veio dele? Então não é de primeiro. Para ir no seu irmão, você tem que passar por quem? Pelo seu pai e pela sua mãe. Então você vai no seu pai e na sua mãe e você vai no seu irmão. Seu irmão é parente de 2º grau. Olha aí. Parente de 2º grau. Muito bem. E o filho do seu irmão é o que seu? Sobrinho. Quem aqui tem um sobrinho querido? Levanta a mão. Ó, legal, alguns. Hoje é aniversário de uma tia queridíssima minha. Então, vamos lá. Sobrinho. Eu vou no meu pai, primeiro. Vou no meu irmão, segundo. Vou no meu sobrinho, 3º. Então, o sobrinho é parente de 3º grau. Vamos no primo? Como é que a gente chega lá no primo, gente? Eu tenho que... Como é que eu chego? O primo é quem? Quem que é o primo? Hã? filho do sobrinho? Aí é sobrinho neto. É filho do tio, né? Filho do tio. Então eu vou, olha, para chegar lá, né? Vou no meu pai, Meu pai, o tio é irmão dele, né? O tio veio do meu pai veio do tio? Não. Então eu tenho que ir no avô. Então, ó, vou no meu pai, 1º grau, vou no meu avô, 2º grau, vou no meu tio, que é filho do meu avô, 3º grau, e vou no meu primo, 4º grau, gente. Então, primo, aquele primo que você cresceu brincando com ele, amigão, está com comércio lá, você está abrindo licitação, não tem problema nenhum, pode abrir licitação do primo. O que não pode fazer é direcionar a licitação para o primo, tá bom? Isso não pode, porque isso aí quebra qualquer regra, né, de impessoalidade, de democracia, do caráter republicano, ok? Então,
primo, quarto grau, pode contratar com ele. Beleza? E os cônjuges? O cônjuge está junto com você, como se fosse você. A Bíblia não fala lá que você vai casar e ele vai ser carne da sua carne, osso dos seus ossos. Né? Então, casou, é como se fosse um só. Então, está no grau 0. Então, o pai, o sogro e a sogra, primeiro grau. Tá? E assim a gente vai fazendo as contas como a gente faz com a gente. Tá bom? Então, é bem rigorosa, né? A disciplina aqui, mas é isso mesmo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Quem? Não, porque Nora está no... Aí tem que fazer assim, amigo, uma motivação muito bem feita para dizer que é o único que tem. Por exemplo, eu dei aula agora recentemente num lugar que a prefeita era dona do único posto de combustível da cidade. Aí ia fazer o quê? Vai ficar sem contratar combustível? Tem que contratar combustível lá, ué, né? E a frota não era tão grande a ponto de justificar a instalação de um tanque para comprar de distribuidor, enfim, né? É uma cidadezinha bem pequenininha, e aí contratava lá. E ela, esse posto dela já era contratado em gestões muito anteriores à gestão que ela foi prefeita. Então teve que fazer justificativo e continuar contratando com ela. Então, cidade muito pequena tem algumas peculiaridades. Tem situação que a gente tem que fazer motivação. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Artigo 11. o encargo de agente De contratação, de integrante da equipe de apoio, de integrante de comissão de contratação, de gestor ou de fiscal de contrato, não poderá ser recusado pelo agente público. Gente, nós estamos numa administração hierarquizada, tem disciplina e hierarquia na administração pública. Parece que não, mas tem. Não é que nem no quartel, né? Que tem uma coisa muito rigorosa em relação a isso, mas existe, tá? Na administração pública. Então, o superior chegou e falou para você assim, ó, quero você como agente de contratação. Você não pode falar, não, estou fora, não quero. Porque é ordem. Ordem a gente cumpre. Só não cumpre uma ordem se a ordem for manifestamente ilegal. Do contrário, tem que cumprir. Mas, né? Então, vamos lá. Na hipótese de deficiência ou limitação técnica que possa impedir o cumprimento das atribuições, o agente comunica o fato ao seu superior hierárquico. Fala assim, olha, desculpa, eu não tenho condição técnica de desempenhar essa atividade. Né? Não sei nada. Você vai botar nisso ali, você e eu estamos lascados, porque eu vou fazer um péssimo serviço e vou atrair responsabilidade para mim e para você. Então, você pode justificar isso. Né? Na hipótese do parágrafo 1º, a autoridade competente poderá providenciar a qualificação do servidor, né, conforme a natureza e complexidade do objeto, ou designar outro servidor. Então, diante disso, a comunicação formal tem que escrever, protocolar, dizer que não tem condições de ocupar por deficiência técnica. Aí, o gestor vai poder ou capacitar aquele agente, ou designar um outro. Tá ok? Muito bem. Pode subir, por favor. Pode subir. Aqui. Como? Tem que ser designada, né? Designação da equipe de apoio. Especificamente para aquela licitação. Tá? Cada um cuida de uma. isso, A designação conforme cada um dos contratos, conforme cada uma das licitações. tá? Olha lá, pessoal. O que cabe ao agente de contratação? Respondendo meu amigo lá de forma bem objetiva, está aqui, ó, artigo 14 do decreto 11.246, tá bom? Vamos lá. Tomar decisões em prol da boa condução da licitação. Dar impulso ao procedimento, inclusive por meio de demandas das áreas, as áreas das unidades de contratações, descentralizadas ou não, para fins de saneamento da fase preparatória, se for o caso. Tá? Então, olha só. Tomar decisões em prol da boa condução da licitação, dar impulso ao procedimento, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário. E aí a gente pensa aqui, está falando do quê? Da fase preparatória. O que é a fase preparatória da licitação? É a fase interna, aquela que o edital não está Publicado ainda, é isso? Estamos ali. limitando para chegarmos na definição do que é edital. Então, aqui está falando que cabe ao agente de contratação dar impulso ao procedimento para sanear a fase preparatória. A gente pode
pode ver isso de algumas formas. Por exemplo, o termo de referência. Quem é o responsável por fazer o termo de referência? É o agente de contratação? Não é isso que está sendo dito aqui. Mas, no meu entendimento, o agente de contratação tem que ter ciência de como anda o termo de referência. Se for o caso, ele fala assim, olha, faltou tal providência. Como é que a gente vai fazer isso na prática? A gente vai ter que estabelecer... Lembra que eu falei para vocês do artigo 11? Pedi para vocês anotarem aí. Falei que nós temos 4 incisos e nós temos um parágrafo único lá no artigo 11. O parágrafo único do artigo 11, ele fala que nós precisamos implementar processos e estruturas na nossa administração. O que ele quer dizer com isso? Quando ele está falando de um outro tema importante, que não vai dar tempo da gente conversar hoje aqui, porque o objetivo é outro, mas é governança nas contratações públicas. Então, a gente precisa estabelecer procedimentos e estruturas. Tá? Então, a gente vai precisar, quando voltar para casa agora, colocar lá, atribuições do agente de contratação no município de... Qual é o seu município? Santa Mariana. Atribuições do agente de contratação no município de Santa Mariana. E aí a gente vai ter que regrar. Diga lá, amigo. Pode, porque ela existe para auxiliar o agente de contratação. Então pode. É sujeito a ficar demasiado para ele, né? Vamos lá. Acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências. Isso aqui é já na abertura da licitação, né? Que a gente pode suspender a licitação para fazer diligência, investigações, né? Para trazer informações que não foram trazidas, né? E que impedem, né, o agente de contratação de tomar uma melhor decisão. Conduzir e coordenar a sessão pública da licitação e promover as seguintes ações. Aí vai falar do que ele faz durante a abertura da licitação. Tá? O que ele faz? Julga a proposta, julga a habilitação, ele saneia erros e falhas. Tá? Sobe mais aí. Na fase interna, ele checa o processo para ver o que está faltando, ele dá o impulso ao processo. Porque assim, olha, quem é que faz o termo de referência? Depende, né? Tem muita gente que traz documentos para dentro do termo de referência. Tem quem faz o pedido, tem o contador que diz se tem recurso ou não tem recurso para fazer aquilo ali, né? Tem o advogado público que às vezes auxilia ali na formatação das obrigações do contratado, quando precisa fazer uma minuta do contrato, né? Então, assim, é ele que vai ser, assim, o cara, né, que fala, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo, manda o processo para lá, ó, essa informação aqui não tá boa, né? Então, de acordo com o artigo 14, ele tem essa atuação. Tá? Ele dá a liga, o agente de contratação dá a liga do processo interno, na fase interna. Diga, amiga. De obras, a engenharia é responsável pelo termo de referência, no nosso caso lá, né, eles fazem a questão da planilha e tal. Eles podem participar da equipe de apoio no julgamento ou não? Pode, sem problema. Sem problema. Muito bem. Sobe mais um pouquinho. Tá bom. Ó, a atuação da agente de contratação na fase preparatória deverá ater-se ao acompanhamento e diligências para o fluxo regular da instrução. Não é ele que tem que fazer. Ele só tem que dizer, ó, parou, está muito tempo parado ali, ó, aqui está faltando tal informação. Mas não é ele que tem que juntar as informações. Não é ele que tem que, por exemplo, ir atrás da pesquisa de preço, né? Agora, há órgãos públicos e órgãos públicos. Tem gente que bate o escanteio, corre para a área para cabecear, porque tem pouca gente lá no órgão, né? Então vai depender muito do órgão público, tá? Então, olha, o agente de contratação está desobrigado da elaboração do estudo preliminar, de projeto, anteprojeto, termo de referência, pesquisa de preço e também da minuta. Não é o agente que faz a minuta. Se a gente tiver gente suficiente para... No tribunal, por exemplo, nós temos lá uma divisão de licitações com mais ou menos umas 10 pessoas só fazendo minuta de edital. Nenhum deles lá é pregoeiro, nem agente de contratação. No dia da licitação, a agente de contratação chega lá, pega o edital, vai para a sala, abre a licitação, deixa lá e volta. Só abre a licitação. A forma que a gente achou.
de segregar as funções e de fazer a coisa mais fluida, né? Agora, eu sei que tem muitos municípios que não têm condições de fazer isso. Ter uma equipe específica só para desempenhar, elaborar editais, né? Precisa contar, às vezes, com agente de contratação. Ok. Amigo, coloca lá, por favor, no Google, Decreto 10.947, Planalto. Como é seu nome? O operador lá? Marlon, nosso amigo Marlon. Sempre bom contar com os nossos amigos aí. O computador aqui ele é um pouquinho demorado. Nós vamos falar agora o seguinte, tá? Enquanto está abrindo aqui, do plano de contratações anual, tá? Que é um outro tema da aula, né? Eu deixei assim ele mais para o final, porque é importante, fundamental, gente. Mas a lei não coloca o plano de contratações anual como uma obrigação. Você colocou Planalto? Acho que você abriu da Câmara. Então, não coloca como obrigatório. Vamos aqui voltar um pouquinho comigo lá no começo da aula, quando eu falei para vocês que a nova lei de licitações, ela promoveu mudanças profundas no sistema licitatório brasileiro. Tá? Nós temos agora uma nova estruturação de licitações. Dentro dessa nova estruturação de licitações, nós vamos trabalhar com gestão por competência, vamos trabalhar com governança das contratações públicas. Esse conceito de governança, ele é muito importante. Porque a gente vai usar a contratação e a licitação como instrumento de governança. O que é governança? É a melhor administração. É aquela administração otimizada. Não é simplesmente uma mera, vamos dizer assim, procedimento. Não. É usar a licitação como instrumento político de encaminhamento do órgão, né? E para isso a gente precisa contar com uma ferramenta indispensável, que é o planejamento. Planejamento. Então, amigos, agora vai ficar a critério de cada um dos gestores aí. Nós vamos adotar aqui para nós o plano de contratações anual ou não vamos adotar? Recomendação minha a todos vocês, queridos amigos. Adotem. Plano de contratações anual. Inclusive, eu estou pensando que o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná vai colocar como obrigação para todos os seus jurisdicionados. Se já não fez, eu tenho que até dar uma olhadinha mais recente ali. Por quê? Porque como é que a gente vai governar por meio das licitações se a gente não sabe nem quantas licitações a gente vai fazer para comprar papel no ano que vem? Aí, esses dias eu estava dando aula no município, aí estava lá, né? O prefeito fez todo mundo vir para a aula, estavam todos os secretários, né? Estava lá os contadores, os advogados públicos, né? Cheio de gente. E aí comecei a conversar com a turma, né? Porque é um curso em company, né? Aí você passa mais tempo, né? Convive mais com as pessoas, né? Aí fui conversando com eles ali. Aí eu pude perceber assim nitidamente que a maioria dos secretários não gostava de uma determinada secretária, que estava colocada num lugar crucial, secretária de planejamento. Secretária de planejamento. Que era quem? Esposa do prefeito. Né? E aí, cada uma das secretarias, vocês gostam da fofoquinha, né? Aí, cada uma das secretarias estava, assim, fazendo os seus próprios processos de compra. E acreditando que estava tudo certo. Então, os limites da dispensa de licitação eram por secretaria, não era pelo CNPJ da prefeitura. As licitações eram por secretaria. Então, assim, era como se cada secretaria fosse um órgão público lá dentro do município. E aí eu falei, meus amigos, vocês estão, assim, dando uma chance gigantesca para o azar. O Tribunal de Contas, se bater aqui e colocar na ponta da régua, aqui na ponta do lápis, as contas de vocês,
vocês vão ter incidido em diversas ilegalidades de licitação aqui, por ter, por exemplo, ultrapassado os limites da dispensa de licitação pelo valor. Né? Então eu falei, olha, vocês precisam de coordenação. Quem que é a secretária de planejamento? Fulana lá. Né? Depois que vieram me falar, na hora do intervalo, lá, esposa do prefeito. Falei, pois é, eu falei para ela assim, né? Nem sabia. A senhora, minha amiga, no planejamento, a senhora precisa integrar aqui, ó, todas as secretarias para fazer um planejamento conjunto para todos. As contratações, elas devem seguir um planejamento único. Gente, quando a gente trabalha lá no artigo 11, um dos objetivos da licitação é a gente evitar o sobrepreço, superfaturamento e a inexecuibilidade. Tá? Então, assim, ele fala que a gente deve levar em consideração essa lógica presente no mercado, que é a lógica do atacado e do varejo. Lógica do atacado e do varejo. O que é a lógica do atacado e do varejo? Quanto mais eu compro, menos eu pago. Quanto mais quantidades de um determinado item eu compro, menos eu pago. Essa é a lógica do atacado e do varejo. A economia de escala que falam, né? Se eu compro picadinho, eu pago mais, com toda certeza. Né? Então, qual é um dever nosso? Nós sabemos quanto nós consumimos nos 3 anos anteriores de papel A4? Onde é que a gente busca essa informação lá no órgão? Se eu precisar fazer essa conta. A contabilidade, facilmente. Tem lá, né, a classificação orçamentária, a rubrica da despesa. Eu quero saber aqui, nessa rubrica aqui, nesse subitem, quanto foi que eu gastei aqui? Papel A4, digita aí, até pelo filtro lá dos empenhos, dá para a gente saber. Então, filtra aí para mim os empenhos. Consigo saber exatamente quanto eu gastei de papel A4 ano passado. E também quanto eu consumi, exatamente, né? Pelo controle de estoque, se tiver controle de estoque. Porque, olha, já andei por lugar aí, falei, cadê o almoxarifado de vocês? Almoxarifadão, você tem aquela armarinho ali, ó. Né? Mas cadê a chave? Não tem chave não. Cada um entra lá e pega o que quer. Cada um entra lá e pega o que quer. Né? Então, amigos, olha só, é uma responsabilidade nossa, a gente ter controle de estoque, a gente saber quanto a gente gasta, quanto a gente compra, né? A gente manter nos nossos estoques uma determinada quantidade, que é uma quantidade suficiente para atender, e a gente saber o ponto de ressuprimento para a gente não deixar faltar, para não ter que fazer compra emergencial em situações que não caracterizam a emergência. Há alguma razão para a gente fazer compra emergencial de papel A4? Só se der uma tempestade lá e não dá a prefeitura e molhar o papel A4, né? Porque assim, acabou o papel A4, não é justificativo para a gente fazer uma compra emergencial. Mas o que eu quero destacar e chamar a atenção de vocês é assim, ó, nós podemos planejar as contratações do quê? Material de expediente, material de limpeza. Quem é de prefeitura, os gêneros alimentícios a serem utilizados pelas escolas municipais, uniformes, medicamentos. Por quê? Porque nós temos dados de anos anteriores que trazem para nós uma ótima noção do que vamos gastar naquele ano. Né? E nós podemos adotar o registro de preços, sistema de registro de preços, né? Para nós licitarmos tudo aquilo no início do ano e ficarmos tranquilos durante o ano, com todos aqueles materiais. Né? Então, gente, o plano de contratações anual, ele é um plano que visa nos dar condições de aglutinar diversas licitações que nós teríamos em uma só, para a gente, com isso, evitar o retrabalho. Se eu fiz uma licitação de resumo de papel A4 hoje, e tem que fazer ela daqui 2 meses de novo, eu estou fazendo retrabalho. Podia ter incluído aquela quantidade nesta mesma licitação. Né? Então, aglutinar diversas contratações em uma só, para a gente ganhar com isso tempo, né? Não ter o retrabalho, e ganhar com isso o quê? Economicidade. Porque quanto mais a gente compra, menos a gente paga. Então, o plano de contratações anual, de forma simples, é isso. Ele tem aqui o decreto 10.947, com determinadas regrinhas de prazos. Por exemplo, ele diz que até o dia 15 de maio do ano, você tem que fechar as demandas e a previsão da distribuição das licitações para o exercício seguinte. Então, se eu estou fazendo aqui, né, o meu plano de contratações anual para 2024, até 15 de maio agora de 2023, eu vou ter que estar com tudo isso planificado.
quais são as licitações, quais as quantidades, quando eu vou fazer, distribuir no calendário para isso estar pronto. Agora, esse 15 de maio está no decreto federal. Vocês não são obrigados a seguir o decreto federal. Então, eu aqui, com o plano de contratações anual, recomendo fortemente a vocês que vocês estudem o decreto 10.947 para adaptarem esse decreto para a realidade local. Esse decreto aqui é um dos poucos que eu estou falando, que eu falo isso. Não cumprirem o decreto do jeito que ele está colocado, porque vocês têm peculiaridades locais que são muito importantes para vocês prestarem atenção. Então, ao retornarem, conversem com os gestores e falam, olha, nós temos agora a previsão de um plano de contratações anual. Eu vi com o professor lá que é muito importante a gente ter. Vamos fazer? Vamos. Então, eu vou estudar o decreto e vou propor aqui datas limites para a gente poder ter aqui o nosso atendimento próprio. Qual que é o objetivo do plano de contratações anual? Já falei duas. Aglutinar licitações para evitar o retrabalho e a gente ganhar com a celeridade e também com a economicidade, porque a gente comprando em maior quantidade paga menos. Mas ele tem ainda um outro objetivo, que é subsidiar as ações do Legislativo Municipal na lei do orçamento, para fazer a lei do orçamento. A gente, com o plano de contratações anual pronto, é uma baita de uma ferramenta para chegar, né, ao conhecimento dos nossos vereadores, para que eles possam alocar as verbas que têm que ser alocadas de forma mais real. Depois não ter que ficar fazendo tanta emenda, né, tanto transposição de recursos de uma verba orçamentária, né, de uma determinada rubrica orçamentária para outra. Tá bom? Dá uma subidinha aqui, por favor, amigo. Tá bom? Opa, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Então, ó, lembrando, né, este decreto regulamenta o inciso 7º, então está previsto na lei, no artigo 12, tá? Lá na lei 14.133, nova lei de licitações. Está previsto lá no artigo 12 e lá não fala que é obrigatório, como eu já falei para vocês, né? Muito bem. Então, sobe mais um pouquinho. Mais, pode ir. Vai. Aí. Então, aqui, ó, até a primeira quinzena de maio, está falando da elaboração, né, de cada exercício financeiro, no caso de cada ano, os órgãos e as entidades elaborarão seus planos de contratação anual, os quais conterão todas as contratações que pretendem realizar no exercício subsequente. Como é que a gente vai saber as contratações que nós queremos realizar se a gente não tem um histórico das contratações realizadas nos anos anteriores? Então, demanda um estudo nosso, né, de buscar justamente esses empenhos dos anos anteriores, né, e vermos o que vai ser necessário no ano seguinte. Incluídas as contratações diretas. Eu preciso já de antemão saber o que eu vou destinar para a contratação direta e aquilo que não vai ser contratação direta. Isso é uma opção que a gente faz. A gente não precisa fazer contratação direta só com a corda no pescoço porque já está faltando material. A gente também pode planejar as nossas contratações diretas, né? Até para a gente tomar cuidado com a ultrapassagem do valor, né, da contratação direta, aquela do inciso 1 e 2 do artigo 75. Durante o curso, vocês falaram de contratação direta? Então, vocês estão sabendo tudo? Posso perguntar? Se errar, não ganha certificado. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é o critério agora para a gente saber se ultrapassou ou não ultrapassou a somatória para a gente poder fazer contratação direta pelo 1 e 2 do artigo 75? Ou pode ser o KNAI, né? A atividade de KNAI ou a ocupação central. Do KNAI ou do Desde que você regulamente especifique qual vai ser. Então vejam só. Primeiro, o critério é anual. É dentro do ano, né? É o exercício financeiro. É isso? Muito bem. E aí depois a lei fala do ramo de atividade, dentro do mesmo ramo de atividade. A IN 67 de 2021 veio e falou que esse ramo de atividade a gente vai poder consultar no CNAE. Tá? Foi uma solução que o legislador deu para interpretar o ramo, mesmo ramo de atividade. Né? Vocês podem regrar de forma diferente, mas daí tem que regrar. Porque se ficar ao natural, os tribunais
né, judiciais, o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, vão pelo entendimento da IN 67, que é o CNAE. Então, se vocês quiserem fazer diferente do CNAE, regulamentem. Tá bom? Mas é isso aí mesmo. Somatório durante o ano. Tá? Dentro do mesmo ramo de atividade. Ou CNAE, se vocês seguirem a legislação federal, ou por legislação própria, desde que vocês regulamentem. Tá? Adotando uma outra forma. Se você já licitou e for dentro do mesmo ramo de atividade, dentro da mesma, vai ter que somar. Com toda certeza. Não tem duas contas separadas, não. É uma conta só. Tá? Muito bem. Então, as contratações, né? As demais contratações também entram no planejamento aqui. O período de que trata o caput, né? Ou seja, de 1º de janeiro até a primeira quinzena de maio, compreende o quê? A elaboração, a consolidação e a aprovação do plano de contratações anual pelos órgãos e pelas entidades. Então aqui, por exemplo, o artigo 7º não se aplica a vocês, porque está falando aqui, né? Ficam dispensadas do registro do plano de contratação anual. O quê? Isso aqui é informação que quem decidiu foi o decreto federal, no âmbito federal. Vocês podem regrar de forma diferente, tá? Vamos lá. Baixa um pouquinho. O que vai no plano de contratações anual, né? Então, justificativa da necessidade da contratação, uma descrição sucinta do objeto, a quantidade a ser contratada, uma estimativa preliminar, é só estimativa, não precisa fazer pesquisa de preço. Pode pegar um preço anterior e fazer a atualização dele por um índice escolhido, IPCA, por exemplo, né? Uma estimativa de valor. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação, né? Com qual objetivo? Para a gente evitar descontinuidade, não deixar que falte, né? Estabelecer o grau de prioridade daquela contratação, indicação se aquela contratação tem que estar vinculada a uma outra. Por exemplo, eu vou inaugurar a escola, eu tenho que ter mobiliário lá dentro. Então eu tenho que dizer que uma contratação tem vinculação com a outra. Eu não posso inaugurar a escola e aí pensar no móvel que eu vou colocar dentro da escola, né? Só um exemplo para vocês entenderem qual que é essa vinculação aqui. Pode subir, amigo. Meu amigo Marlon. Né? Nome da área requisitante ou técnica com a identificação do responsável. Então, esses aqui são os elementos que compõem o plano de contratações anual. Tá bom? Teria mais coisas para a gente falar aqui, mas atendam o meu conselho. Quando vocês voltarem, olhem o decreto 10.947 e façam a adaptação dele, se vocês quiserem, né, ter o plano de contratações anual para a realidade de vocês. Recomendo fortemente que vocês utilizem o plano de contratações anual. Vocês vão trabalhar bem menos, vão economizar bem mais, né? Talvez dê um trabalhinho no primeiro plano que vocês forem fazer. Os planos dos anos seguintes vão ser meras atualizações daquele primeiro plano que já existe. Diga aqui, dá tempo de umas 2 perguntas ainda. Termos de referência? Não, o que estava lá era a gente falar de plano de contratações anual e falar do trabalho dos agentes de contratação. Pelo menos foi esse o tema que me foi demandado, tá? Para a aula de hoje. Dois minutos para falar de termo de referência. Gente, termo de referência. Então, assim, o que é o termo de referência? É um documento que instrui a elaboração do edital de licitação. Tá? Quem é responsável... Nós falamos aqui já alguma coisa. Quem é responsável pela elaboração do termo de referência? Diversos setores. Agora, quem é responsável por dar liga ao termo de referência? Agente de contratação. O que vai no termo de referência? No termo de referência vão todas as informações que serão necessárias e fundamentais para elaboração do edital. Então, nós temos lá a especificação do objeto, de forma detalhada e completa e suficiente, sem promover direcionamento. O que mais que nós temos no termo de referência? Formação do preço, de acordo com artigo 23. Anotou aí o artigo 23, né? Artigo 23. A gente só pode ir para o termo
para a pesquisa de preços quando o objeto está perfeitamente delineado. Perfeitamente delineado. Se não estiver perfeitamente delineado, nós não podemos falar em fazer pesquisa de preço. 3. Depois da pesquisa de preços feita, nós precisamos saber se nós temos recurso para aquela licitação. Então, aquele conjunto de documentos, ele segue para a contabilidade, para dizer se nós temos ou não temos condições de fazermos aquela licitação, né? Verificado isso, aí sim, voltamos e começamos a elaborar o nosso edital. Elaborado o edital, segue para onde? Tudo isso dentro do termo de referência. Segue para onde? Chega para aprovação da minuta editalícia por parte do jurídico do órgão. O termo de referência, ele pode ser anexado ao edital padronizado, que é o que eu recomendo que vocês façam. Tá? Vocês padronizem um edital e coloquem o termo de referência como um dos anexos do edital, para vocês não terem que ficar mexendo no corpo do edital toda vez que vocês vão fazer uma nova licitação. Então, muitos órgãos, inclusive o Tribunal de Justiça, eles padronizaram as suas minutas de edital. Padronizou o quê? Minuta para contratação de serviços terceirizados, é um tipo de minuta. Compra de bens, outro tipo de minuta. Contratação de serviços, outro tipo de minuta. 3 minutas padronizadas. E aí, colocando como anexo o termo de referência, né? Então, o termo de referência, gente, ele circula dentro da administração pública recolhendo informações. Ele é um instrumento, né, importantíssimo, feito a diversas mãos, não é um só que faz, né? Lógico que vai depender do tanto de servidores que você tem à sua disposição, né? Tem órgão que vai precisar, o amigo ali, qual é o município? Boa Ventura de São Roque. 4 servidores na Câmara. Pois é, então 4 servidores na Câmara. Então, um vai fazer a especificação do objeto, esse mesmo um vai fazer a pesquisa de preço, esse mesmo um vai, né, vai elaborar a minuta do edital. Vai ter que ser assim, né? A gente sabe como é que é, né? Então, amigos, o termo de referência não tem assim muito mistério. Nós temos, inclusive, na nova lei, a discriminação do termo de referência com todos os elementos que compõem ali, né? Então, assim, é um instrumento que a gente já vem trabalhando com ele desde os decretos do pregão, né? Porque foi o pregão que inaugurou o termo de referência no âmbito da administração pública, né? Nada mais é do que um instrumento para auxiliar na elaboração do edital e para servir de anexo quando nós adotamos minuta padronizada. Quando ele está na fase interna, ele é um documento interno. Ele não é divulgado, né? O termo de referência, porque ele serve internamente. Depois que nós publicamos o edital, ele passa a ser divulgado como um dos anexos da minuta do edital. Alguma pergunta a mais, amigos? Estamos à disposição de vocês por 30 dias a contar de hoje, para vocês encaminharem perguntas, elas vêm para mim, eu respondo e devolvo para vocês, tá? Usem esta ferramenta que a Unipública disponibiliza para vocês. E digo mais, quando vocês voltarem para casa, peguem essas anotações de vocês, esses artigos que eu anotei como artigos principais, leiam e formulem dúvidas, tá? Para vocês poderem aproveitar essa passagem de vocês aqui pelo curso. Tá bom? Continuamos à disposição. Um abraço a todos vocês, felicidades. Hoje é o dia de voltar para casa. Não esqueçam de levar o presentinho para casa, hein? Sabe como nunca esquecer de levar um presentinho para casa quando vocês fazem uma viagem assim? Esquecendo a primeira vez. Nunca mais vocês vão esquecer, tá? Grande abraço, amigos. Tudo de bom.